noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Fico muito contente de ver jovens e crianças. Que coisa boa, né? A oportunidade de que a religiosidade se desenvolva mais cedo, né? Mudando completamente a vida da gente. Que bom que vocês estão aqui. Bem, agradeço o convite. É muito bom vir aqui. Usufruir dessa energia boa que vocês têm. Eu, de fato, volto para casa fortalecido, um pouquinho mais pacificado, e é mérito de vocês, agradeço muito mesmo. Como sempre, eu gosto de reforçar de que não sou exatamente um palestrante, eu prefiro conversar. Então, sintam-se muito à vontade para interromperem, questionarem, complementarem, discordarem, porque eu sempre penso que a casa espírita é um lugar de efervescência de ideias, né? de reflexão, e para isso é preciso diálogo, é preciso a troca. Então eu conto com a participação de vocês quando vocês quiserem. Tudo bem? Muito bem. Tudo que eu vou falar hoje está dentro de um contexto. Qual é esse contexto? Né? A nossa visão de mundo, ou visão de vida, talvez seja melhor dizer, de que nós somos imortais. Essa questão tão popular, podemos dizer, presente e falada em tantas religiões, especialmente as cristãs, mas não só, me parece que ainda necessita de ser colocada mais na alma, colocada mais na nossa vida. Não sei se a maioria de nós vivemos sob essa perspectiva. Não sei se a gente se lembra o que significa não morrer jamais. O que significa termos infinitas oportunidades. Temos tempo para tudo que nos oportuniza sermos felizes. Temos tempo para aprender tudo que não sabemos e construir e conquistar todos os nossos sonhos, mesmo que se alterem ao longo da nossa caminhada. Não sei se a gente ainda sabe viver sob esse conceito, porque é uma vida normalmente tão diferente daquela que a gente vive. Uma vida mais serena, uma vida com muito menos medo. E nós vivemos cheios de medos e cheios de inseguranças. A par, né, desta questão que eu considero fundamental, o contexto que eu me refiro, essa visão de vida, é de que nós, este ser imortal, que portanto jamais vai desaparecer, que jamais vai parar de pensar e de sentir, esse ser, enquanto está aqui nesse mundo, vive uma experiência muito especial, que é a experiência do ser encarnado, como a gente diz. Que características especiais essa experiência tem? Eu acho que a mais importante é que ela é inteiramente temporária. Tudo nela é temporário. Tudo nessa vida terminará. Não é, gente? A infância, a adolescência, a maturidade, a velhice terminará. As doenças terminarão. A saúde também. As relações mudarão. O amor permanecerá à medida que nós formos construindo-o. Mas as relações mudarão. A mesma relação mudará ao longo do tempo. Porque nós somos mutáveis. Nós mudaremos. As expectativas, os desejos, os sonhos que tínhamos aos 15, não temos aos 30.
nem aos 50, nem aos 90. Mudamos. É da característica essencial da vida aqui que a mudança ocorra, por mais que a gente esperneie e resista. Faz parte, inclusive, do aprendizado compreender essas mudanças. E falando em aprendizado, essa perspectiva que eu me referi no começo diz que nós estamos numa escola, uma escola absolutamente bem estruturada, aonde cada um, é como se cada um de nós estivesse numa classe, porque as lições são particulares, apesar de nos envolvermos uns com os outros dentro da família, dentro da escola, daqui da vida, a escola da instrução, dentro das casas religiosas, dentro do trabalho, etc. Cada um vive uma experiência específica. Mesmo que alguma coisa aconteça dentro da família, cada um vivencia o mesmo acontecimento de uma forma completamente diversa. Porque é segundo a nossa forma de ver. Então, recapitulando, somos imortais, vivemos numa escola onde tudo se altera, só não se altera o que é essencial, e aí a gente precisa descobrir o que é. Se estamos numa escola, tudo aqui é exercício, aqui não é um lugar para sermos castigados, mas é um lugar para aprendermos como que a vida funciona. Se a vida fosse um jogo, é justo que a gente aprenda quais são as regras do jogo para que a gente ganhe o jogo. Podemos fazer essa analogia aqui nessa escola. Precisamos aprender como se vive para que se viva bem, para que sejamos felizes. O mundo não está contra nós, por mais que a gente ainda, infelizmente, acredite. Não acontecem coisas erradas conosco. Acontecem desafios, experiências, exercícios que exigem de nós exatamente o que não sabemos, para que aprendamos. É assim que acontece em qualquer escola. Nos dão uma lição que a gente nunca viu. A gente nem entende nada na primeira vez, nem na segunda. Vai fazer exercício, não entende nenhum problema. Qual é? Não sabe nem começar. E tudo isso faz parte do aprendizado. Envolvendo tudo isso, há um Criador que tem características também muito específicas e que dignas e necessárias a um Criador verdadeiro. Infinitamente sábio, e não se esqueça que infinitamente é a parte mais importante das suas características. Infinitamente justo, infinitamente amoroso, onipresente, onisciente. Ou seja, está em toda parte e sabe tudo que se passa. E vivemos sob as leis definidas por esse Criador, que são as leis da natureza, as leis da física, da biologia, da moral. Então, tudo que eu vou dizer, não vai ser muita coisa, até porque essa visão já é tão significativa e eu não me canso de falar sobre ela, né? Porque só essa visão pode mudar a nossa forma de viver e de sentir as coisas, né? Já é algo, um convite profundamente transformador. Mas o que exatamente eu preparei para a gente conversar, tá bom? Hoje, é sobre uma frase de uma oração que foi, penso eu, acho que todos nós imaginamos que tenha sido feita por alguém muito famoso. Ele é chamado o Pobrezinho de Assis, né? O nosso Francisco de Assis. São Francisco de Assis, como queira. Toda esta oração
traz um impacto tremendo, porque ela é um desafio para o futuro. Cumpri-la é um desafio realmente profundo. E por isso que eu pego uma frase só, que ela é suficiente para a gente refletir por muitos anos. Uma das que mais me impressiona: fazei com que eu mais compreenda que seja compreendido. Olha só, né? Nós orarmos, nós fazermos esse pedido, porque a prece toda é um pedido, né? Fazei com que eu possa mais compreender que ser compreendido. Eu tenho até medo de orar essa oração, porque eu não sei se eu quero tudo isso. Eu não sei se eu sou capaz de pedir o que ele pede com verdade, sabe? Desejando realmente. Será que nós queremos mesmo mais compreender que ser compreendido? Por que será que Francisco de Assis colocou essa frase, esse desejo, esse pedido na oração? Penso eu que é porque é muito importante e benéfico a cada um de nós compreender mais que ser compreendido. Concorda? Deve ser algo muito importante compreender mais do que ser compreendido. Deve ser muito importante ir na direção completamente contrária do que a gente mais deseja, não é? Porque alguém aqui não deseja ser compreendido? Se tiver, levante a mão, porque eu queria conhecer essa pessoa, que eu não acredito que exista no mundo inteiro alguém que não queira ser compreendido. Vocês imaginam que haja alguém assim? Acho que não, né? E a oração de uma pessoa muito sábia, não podemos esquecer que ele era instruído, fruto da nobreza, que decidiu se dedicar a um outro tipo de vida. Não era um ignorante, não era alguém que não fazia profundas reflexões. Por que será que ele nos deixou o convite para que desejássemos isso, sendo que isso vai frontalmente de encontro às nossas mais profundas carências e os mais fortes desejos? Quanto que nós sofremos porque não nos compreendem? Não é, gente? Por isso que é tão difícil. Eu evito essa oração. Eu a estudo, mas eu não a faço. Eu estudo, né? Entendi, estou entendendo, mas não sei se sou capaz de, com verdade, pedir para que Deus me ajude nisso ainda. Porque não sei se quero. Gostaria de querer, sem dúvida, porque chego à conclusão de que deve ser muito vantajoso mais compreender que ser compreendido. Mais compreender e talvez nem ser compreendido. Deve ser muito vantajoso. Deve trazer uma alegria, vejam só, que nós talvez desconheçamos, que talvez nos falte. E aí eu fico pensando, e eu não quero continuar falando muito não, quero ouvi-los. A gente insiste em pedir e exigir que nos compreendam. Quantas relações afetivas se estragam por conta desse tipo de exigência? Tá certo isso? Quantas? Porque a gente exige que nos compreendam. Porque a gente lamenta que as pessoas ao nosso lado não nos compreendem. Oi? Será que quando nós chegarmos nesse ponto de compreender tanto, que não vai haver necessidade de ser compreendido?
Porque a gente vai entender o porquê não somos compreendidos. Muito possivelmente. Muito possivelmente. Muito possivelmente, o que está por trás da compreensão, o que possibilita compreendermos muitíssimo tudo e todos, vai nos suprir daquilo que nos falta. Muito possivelmente. Porque não podemos pensar que a grandeza do Pai estabeleceu como normal termos relações de dependência. Precisarmos de alguém para sermos felizes. Não entendo que faça sentido que as nossas relações precisem ser de exigências, de violência, porque quando você exige, é violento, certo? Você está exigindo o que não ocorre, porque o outro muitas vezes não tem. É como você olhar para a terra e falar assim: dê água, e a terra é seca. É você olhar para o espinheiro e falar assim: dê uvas, e ele não sabe dar uvas. Uma violência que a gente comete ao exigir o que nos falta. Olha que interessante. Como a gente resolve essa questão? Parece que é um beco sem saída. Poxa, eu não posso exigir, mas sinto falta. E aí? O Evangelho, evidentemente, é a solução. A parte talvez mais importante e mais incompreensível, talvez, que é: ame, porque é dando que você terá tudo o que você precisa. Uma subversão da lógica. Você inverte tudo. O Evangelho inverte tudo, inclusive. O Evangelho, se a gente for pensar, é antibiológico. Enquanto o instinto de conservação fala: preserve a sua vida, o Cristo fala: dê a sua vida pelo irmão. Antibiológico. Porque há algo além da biologia, que inclusive domina a biologia, que é o próprio ser, né? Hoje as pesquisas científicas já estão verificando quanto a nossa forma de pensar interfere no próprio DNA. Muda o DNA, muda a nossa genética, muda a nossa biologia. E aí, gente? Será que alguém tem alguma questão para complementar, para discordar sobre a importância dessa parte o que será que Francisco de Assis está nos sugerindo de verdade? Por quê? Para complementar, quando ele fala compreender mais, você está trazendo a autorresponsabilidade para você, no caso, né? Para a sua vida. Então, isso tira a expectativa do outro. No caso de esperar que o outro te compreenda, cria-se uma expectativa. Temos essa expectativa, sim, certo? Sim. Aliás, essa exigência. Essa exigência é egoísmo. Sim. Então, você está assumindo que aquilo que você tem controle é sobre você, sobre fazer a sua parte. E se você estiver trabalhando, melhorando, né, isso cada vez vai diminuindo essa expectativa que você vai colocando sobre o outro. Então, ele faz esse apelo para que ele continue nesse sentido, compreendendo mais, né? Mesmo, ele não diz que ele já compreende tudo, né? Mas é meio que um apelo, uma tentativa, né? De sempre lembrar de compreender mais. E às vezes essa compreensão é simplesmente aceitar o fato que nós não somos capazes de compreender. Fascinante. Disse muito bem. Muito bem. Sim. Olha só como
interessante nós nos convencermos que a nossa grande responsabilidade é sobre nós. Porque nós não vamos prestar contas de mais ninguém. Só sobre o que a gente fez conosco. Só sobre no que a gente se tornou. O quanto nós nos esforçamos para nos autoeducar na direção da felicidade, na direção do aperfeiçoamento. O quanto nós nos esforçamos, veja, não é nem o quanto nós conseguimos, hein? É o quanto nós nos esforçamos para desenvolver as nossas potencialidades. Isso é a nossa responsabilidade, a mais importante, porque nada é mais importante do que a própria evolução. Isso é muito sério. Essa é a nossa primeiríssima responsabilidade. Todas as outras são subresponsabilidades, são decorrentes dessa. Cuidar do filho é também uma responsabilidade, mas antes é cuidar do meu progresso. E cuidar do meu filho faz parte do meu progresso. Porque para que eu consiga desempenhar, só um exemplo, muito bem esta tarefa, obrigatoriamente eu tenho que me transformar para melhor. Porque senão eu não farei um bom trabalho sobre ele. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas os filhos não ouvem os pais. Que as crianças não me ouçam. Não ouvem os pais. Às vezes eles têm dificuldade para interpretar o que o pai e a mãe está dizendo, por uma questão de vocabulário, lá muito criança, por uma questão de amplitude de significados, mas eles sabem exatamente o que os pais fazem, porque percebem com clareza as incoerências, tá certo? E nos dizendo desde criança de que o que conta é o exemplo, é o que você faz. Tem até um ditado fantástico que a gente vê por aí que diz assim: o que você faz me impede de ouvir o que você diz. Porque o que você faz é muito mais importante do que o que você diz. Então essa responsabilidade é fundamental. E sim, quando ele diz que é bom, é importante que a gente mais compreenda, ele está dizendo muitas coisas. Uma delas, é muito importante que você, no esforço de compreender, se desenvolva. É muito importante porque a compreensão faz parte do caminho do autodesenvolvimento, que vai na direção da felicidade. Porque compreender mais do que ser compreendido é infinitamente mais vantajoso. Porque enquanto você espera a compreensão, você é escravo do outro. E quando você compreende o outro, você é senhor de si mesmo. Se esforça. Acho que a grande palavra que eu gosto é quando você se esforça em compreender o outro, é que você busca a tua paz, a paz de dentro. Então, o que está fora, não é responsabilidade tua. Então, o outro é o outro. Então, eu fico em paz. Essa palavrinha é a busca individual, que a gente troca pela palavra felicidade. Talvez muitos não tenham percebido, mas são sinônimos. Paz íntima é sinônimo de felicidade. E nós temos essa constatação de muitas fontes. O Evangelho diz isso, o Cristo diz isso, o Gandhi diz isso. Para citar poucos e grandes. Porque... Me veio uma passagem daquele japonês que teve o filho assassinado e ele foi visitar o assassino na cadeia. Aqui no Brasil, né? Isso. E, pelo que eu recordo, ele utilizou a palavra "eu te compreendo", mas não que ele aceite.
Então, ali ele quebrou o vínculo. Eu te compreendo. No estágio que você se encontra, você teve que fazer isso. Eu te compreendo. Não me colocaria no seu lugar, mas segue a sua vida. Tamanha evolução da pessoa. Sem dúvida. É muito significativo isso que você trouxe, porque compreender, a gente precisa muito compreender as palavras, elas são às vezes capciosas, né? E confusas. Compreender não é concordar. E a gente muitas vezes não quer compreender porque pensa que é concordar. Compreender é perceber os caminhos do que aconteceu, a dinâmica íntima do outro, a forma de pensar errada do outro, e desarmônica, torta. É perceber isso e ver, puxa, esse é o ponto que dá problema. E está errado. É não concordar com a intenção, com os resultados, e compreender. Da mesma forma que o adulto, a princípio, compreende as incapacidades da criança quando quebra o vaso, quando cai da escada, quando derruba a comida do garfo, da colher. Olha como nós temos facilidade de compreender isso. Por quê? Porque no adulto a gente tem expectativa. E aí, erramos. Porque quem nos autorizou a ter expectativa sobre o outro? Quem? A gente tem muita dificuldade de aceitar. Esse é outro ponto, Selma. Sem dúvida. O erro para a gente, existe o que eu chamo da ditadura do acerto, que nós somos obrigados a acertar. Será? É proibido errar, gente? Que Deus proibiria o erro para os seus filhos que quase só erram? Um contrassenso. Um contrassenso. É proibir que as crianças caiam. Um contrassenso. Ninguém sábio colocaria essa regra. Tá certo? Não é proibido errar. Talvez seja muito ruim querer errar. O que é completamente diferente. Mas errar faz parte do processo de desenvolvimento. O erro é pedagógico. Todos os professores sabem disso. Que a cada erro nos aproximamos de acertar. E infelizmente a nossa sociedade condena o erro e não aproveita o erro. Não sei se a Cecília Meirelles ou a Clarice Lispector, eu preciso descobrir, disse assim: quero os benefícios de todos os erros, já percebendo a importância. Eu não estou aqui incentivando que erremos, óbvio, mas eu estou dizendo que é inevitável no processo de aprendizado, dentro de uma escola como é a vida encarnada, inevitável que a gente erre. Paulo já falou isso. O que quero, não faço. Adulta, Paulo, não é Saulo, não. Tudo bem. Condena. Nós nos condenamos. Porque aprendemos que é feio errar. Não. Feio é não querer acertar. Lamentável é não querer progredir. Isso é lamentável. Então, veja, continuamos falando da compreensão. Porque, e olha só, o texto não diz quem é que nós devemos mais compreender, né? Ele não diz. Não há um objeto definido. Mais compreender que ser compreendido. Quem? Não fala. Querendo dizer que tudo e todos, especialmente você. Porque é impossível, na minha ótica, compreender o outro se eu não me compreender. Porque quando eu souber me compreender, quando eu souber como eu funciono, quando eu souber
qual é o meu processo, como as coisas acontecem, como são os meus sentimentos, como eles interagem com as minhas reflexões, eu vou descobrir que é igualzinho a 100% da população humana. E eu vou então, então o seu jeito de errar é igual ao meu. O processo é o mesmo. E fica muito mais fácil, porque podemos pensar que quem compreende de verdade não sofre. Está em paz com o outro, mesmo que tudo esteja errado. Porque muitas vezes, quase todas as vezes, o nosso exercício de aprendizado é como você lida com o erro. Seu e dos outros. Não é, gente? Todos os problemas que vocês possam aqui me dizer, ou tem o seu erro, ou tem o erro de alguém. Segundo a sua ótica, é claro. 100%. Nunca não tem um erro no meio, segundo o que você vê. Nunca. Todos os conflitos, todas as lágrimas passam por aí. Por isso que quando eu compreendo, quanto mais eu compreendo, mais paz eu tenho. Por isso que a gente perde tempo. Olha o que eu vou dizer, hein? Não sei se vocês vão concordar, e tem todo direito de não. A gente perde tempo, perde paz, perde vida, perde felicidade quando a gente gasta a nossa vida exigindo e querendo e esperando que nos compreendam. Porque, vou dizer uma coisa terrível. Se formos extremamente compreendidos, continuaremos sem paz. Porque eu não tenho nada. Quem me deu foram os outros. Os outros têm. Os outros me compreendem. E eu não fiz nada. Não melhorei nada. Não aprendi nada. Por isso que o Chico falava muito, né? Para a gente exigir de mim. Aos outros dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser melhor. Que sábio. Porque ele queria a paz. Queria viver feliz. E ele sabia aonde é que ele tinha que mexer. No outro? De forma nenhuma. Em si. Eu não estou dizendo que nós não devamos desejar que o outro melhore, que não devamos desejar que não devamos desejar que o outro ajudar o outro, sim, mas não do jeito que a gente acha que está ajudando, exigindo, cobrando que o outro faça. Você não entendeu até hoje? Não entendi. Gente, eu já vivi situações, um tipo de relacionamento não afetivo, aonde quando eu saí do relacionamento, a pessoa disse assim para mim: tudo que você dizia para fazer agora eu estou fazendo. Antes não fazia. Por que não fazia? Porque eu estava dizendo. Era certo. Mas era intolerável que alguém dissesse. Porque quando alguém do nosso lado está certo e nos diz algo que nós não sabemos fazer, muitas vezes nos ofendemos e nos negamos a dar o braço a torcer que o outro estava certo. É assim que somos, gente. Não é nenhum mistério. Talvez as crianças ainda não saibam disso por falta de experiência, mas nós, acima dos 15 anos, já devemos saber que é assim que funciona. Mas isso é a dinâmica, o problema deles. Porque respeitar o outro, que também não quer dizer concordar com o que o outro faz, é permitir na nossa interioridade que ele faça e que ele seja como ele é. É não se impactar por isso. E tudo isso faz parte do compreender. Então, o que nós estamos dizendo? O que a oração quer dizer? Que é muito vantajoso.
compreender muito. E isso está frontalmente a forma como a gente exige, quer e sonha. A gente sonha que nos compreendam. Esses talvez sonhos de criança, que ainda somos. E aí, gente? Faz sentido isso? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Temos alguns minutos ainda. Incrível! Ninguém disse que é difícil. Parabéns, gente. Porque geralmente a primeira coisa que fala, nossa, mas é muito difícil. Parabéns por... Não, me diga não. É, sem dúvida que é difícil. Porque tudo que a gente não sabe é difícil. Até que saibamos. Então, eu gosto muito quando não dizem que é difícil, porque parece que quando a gente fala isso, já cria uma barreira aqui. Parece que você está falando, não sou capaz. E isso é mentira. Nós somos capazes. Não somos capazes imediatamente de compreender muito. Porque isso demanda uma transformação, um exercício, uma mudança de mentalidade, de comportamento. Mas nós somos absolutamente capazes de aprender. 100% das vivências que a vida nos dá, por ser incrivelmente sábia e justa, 100% das vivências que a gente vive, viverá e viveu, estão ao alcance da nossa capacidade de entendimento e de aprendizado. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque senão seria uma incoerência da vida. Ah, mas eu não sou capaz. Talvez não queiramos. A gente não quer o trabalho, Selma. Não. É. Não. Ah, vocês ouviram o que ela disse? Porque não é fazer uma vez, é fazer todo dia, 10 vezes por dia, inclusive. Tá certo? Às vezes eu penso que eu vou falar uma coisa errada. Vou falar uma coisa errada, tá? Às vezes, mas eu penso que talvez, estou especulando, tá, gente? Talvez morrer comido por um leão lá no circo romano tenha sido fácil. Porque você morre uma vez e pronto, acabou. Ele vai lá, te come inteiro, acabou. Porque nós temos que morrer todos os dias. Nós temos que matar aquela parte de nós imatura, ignorante, para que a gente cresça. Por isso que eu disse, está errado o que eu disse. Ir para o circo querendo demanda muito trabalho interior, antes e durante. Mas é só para dar o contraste, né? A maioria de nós está preparado para grandes sacrifícios. Uma vez, 2 ou 3. Não, pode deixar, eu passo 6 meses cuidando de fulano e acabou, pode deixar comigo. Não, eu dou minha roupa uma vez. Né? Tá. Mas muitas vezes a gente não está preparado para as compreensões diárias. Aquelas que acontecem 20 vezes no dia. Não estamos preparados para as críticas constantes, para as incompreensões de toda hora, para reclamarem que a nossa comida está muito salgada todos os dias, que o nosso trabalho não é bem feito todos os dias, anos a fio. Isso é muito mais complexo. Mas são exercícios pequenos, só que eles são muitos. São os mais perigosos no meu entendimento. Porque às vezes eu vejo que as árvores estão preparadas para os grandes ventos. Elas resistem firmes, mas não estão preparadas para os cupins, que são minúsculos, mas são milhões. E quando elas se percebem, tombam por causa dos cupins, porque não dão bola.
Eu acho que a gente lê os livros espíritas que falam de grandes almas, né, de grandes seres que amaram muito e fizeram muitíssimo, como o próprio Cristo, evidente. Mas a gente não reflete muitas vezes que aquilo lá é um exercício avançado, que somente será exigido de nós, ou somente será necessário que a gente viva, quando a gente aprendeu 2 mais 2. Aprender as primeiras tabuadas. Porque senão a gente não adquire musculatura moral e espiritual para conseguir fazer os grandes feitos. Hoje, como tal pessoa consegue? Porque começou fazendo 2 mais 2. Então, a vida que sabe, obviamente, que é sábia na gradação do esforço, ela está nos dando minúsculos exercícios todos os dias. E a gente, por não entender que é assim, que são exercícios em nosso benefício, sofremos porque eles existem e fugimos deles, sendo que eles são a nossa cura. A cura da nossa ignorância, que é o grande mal. Se há um mal, o único que eu admito que exista é a ignorância. Ela é suficiente. Ela basta. E ela é a causa de todos os sofrimentos que temos e que já tivemos. O convite de hoje é para que a gente compreenda um tantinho mais. Não precisa ser muito não, tá? Só um pouquinho mais. Que seja um pouquinho a mais todo dia, toda semana, todo mês. Já vai estar bom. Sabe, esse esforço de analisar o que eu... E temos que começar de nós, tá? Compreender a si mesmo em primeiro lugar. Por que estou exigindo? Por que estou magoado? Por que estou com ciúmes? Por que estou incomodado sobre qualquer tipo de incômodo? Por quê? Pergunte para você. E ouça a resposta. É justo? É razoável? Me faz bem sentir tudo isso? Ou meu sentimento precisa ser educado? Ou eu preciso brigar, no bom sentido, comigo, para que eu compreenda para sentir diferente? Eu não queria unir essas duas palavras nessa frase, mas vamos lá. Porque eu não sei se a gente se basta compreender para mudar o sentimento. Mas eu acho que é um bom começo. Eu acho que educar o sentimento precisa de mais coisas, mas obrigatoriamente precisa também da compreensão. Mas é preciso também aceitar-se, porque como eu vou aceitar o outro e respeitar o outro, eu não me aceito nem me respeito. Se eu não admito sentir o que sinto, olha que desrespeito, gente. Você não admitir que sente o que sente. Isso é um desrespeito supremo. Isso é viver embutido. Viver um personagem que não é você. Porque não há problema nenhum em você sentir raiva, em você sentir ódio, em você sentir ciúmes e qualquer coisa que te fira. O problema é você não fazer nada sobre isso. Esse é o problema. É o que você vai fazer com isso. Então, e fazer nada é terrível. Porque eu deixo tudo como está. Porque se eu sinto raiva, ponto final, é uma realidade. E esconder e negar não vai mudá-la. Nós somos crianças. E eu não estou fazendo nenhuma crítica às crianças, tá? Pelo contrário, estou usando como exemplo. Nós somos aquelas crianças que acham que fechando os olhos o fantasma some. Vai, fechar os olhos, pronto. Não funciona assim. Não precisamos fechar os olhos. Já somos capazes, já temos recursos íntimos para encarar a realidade. Porque senão ela não existiria para você. Tal a sabedoria dessa estrutura pedagógica que está nos ensinando a sermos felizes. Eu
acho que o conselho é que a gente invista mais tempo, muito mais tempo, em compreender, em autorreflexão, em estudo nesse sentido. Porque os livros falam muito de como compreender. Eles não colocam assim, a gente compreender agora é fazer tal coisa. Não. Mas se você lê André Luiz, se você lê o Evangelho, se você lê tantas histórias, tantos livros, eles estão nos falando sobre a fragilidade do outro, sobre a ignorância do outro, sobre as tremendas dificuldades do outro. Por que eles falam isso? Para que a gente compreenda que as dificuldades deles são idênticas às nossas. Aquelas que a gente nega, que a gente não admite, mas que estão lá, nos fazendo sofrer. Espero que vocês estejam um pouquinho animados a fazer esse esforço, que só nos trará felicidade. O contrário disso é continuar a ser como é. Espero que vocês não queiram mais ser como são. Espero que a gente esteja exausto de ser como é e colher tantas lágrimas por sermos como somos. Porque a gente só tem o que dá. Essa é a lei. Tudo bem, gente? Vocês falaram muito pouco. Mas eu agradeço também. Ou compreende ou compreende? Você compreende? Então tá ótimo. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado pela compreensão. Isso. Oi. Sim. E vamos orar, não é? Agradecer a compreensão infinita de Jesus por nós, que é sublime porque está nos dizendo que é assim o nosso caminho. Aumentarmos a nossa capacidade de compreensão para sermos mais felizes, para termos paz íntima na alma e podermos viver nesta escola aproveitando-a imensamente. Compreender para descobrir que ninguém é contra mim, que ninguém de verdade quer me atacar mesmo quando ataca, que ninguém de verdade quer me prejudicar mesmo quando prejudica. E que se eu compreender, eu transformo o prejuízo em lucro. Eu transformo o erro em acerto. E ganho a paz. Obrigado pela tua luz, Mestre, que nos diz tudo isso. E que insiste em deixar claro que nós somos capazes. Porque é por isso que o Senhor nunca desiste de nós, de nos ensinar, de nos levantar, de nos compreender, de nos dar a mão, de nos amar. Porque Ele sabe que pouco a pouco a gente caminha para cima, que pouco a pouco a gente cria condições íntimas para compreender mais e amar mais. Obrigado, Mestre, por estarmos juntos nessa troca tão preciosa e podermos mais e mais aproximarmos tudo isso do nosso coração e caminharmos na tua direção. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.